Vamos ler esse texto, Efésios 6, de 10 a 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, de 10 a 18. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Eu lerei os versículos pares e os irmãos os ímpares. Diz assim o texto sagrado: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Obrigado. Versículo 18, vamos ler juntos? Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Amém. Irmãos, já temos estudado 3 terças-feiras anteriores sobre batalha espiritual. Estudamos primeiro alguns textos como Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 9, sobre os gafanhotos, que ali são demônios que saíram do abismo. E falamos na última terça-feira passada sobre sermos atletas de alto nível. Lembra disso? Precisamos ser atletas de alto nível no mundo espiritual. Infelizmente, irmãos, às vezes ainda não temos a noção do que estamos num campo de batalha. O reverendo Carlos Américo Patente, que tive o privilégio de ser pastoreado por ele há 25 anos atrás, ele foi muito usado por Deus no meio presbiteriano para nos abrir a visão em relação a isso. Eu tive o privilégio, irmãos, de ter nascido espiritualmente na primeira igreja de Conselheiro Pena. E ali, irmãos, nós aprendemos algumas coisas sobre o mundo espiritual. Um dos livros que o Carlos Américo Patente escreveu, inclusive eu tenho ali, é No Campo de Batalha. Nós estamos, irmãos, literalmente no campo de batalha. E por que muitas vezes nós perdemos, irmãos? Porque nem sabem que nós estamos num campo de batalha. Lemos um texto como esse, que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principado, potestade, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestes. Nós estamos num campo de batalha, irmãos. Tempo, irmãos, de batalha espiritual. E fala: pastor, que dia que começou minha batalha espiritual? Querido, sua batalha espiritual começou no dia que você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Até então você andava segundo o príncipe deste mundo. Como diz a Escritura Sagrada, você andava segundo o principado e potestade lá desse mundo. O que é a palavra conversão? A palavra conversão literalmente é mudança de direção, não é isso? Quando você está na estrada e fala assim, conversão à direita, que você vai o quê? Mudar de direção. Quando, pela graça do Senhor, nós somos convertidos, nós mudamos, querido. Você muda de direção, você andava de mãos dadas com o inimigo, literalmente. Como diz a Escritura Sagrada, o texto de João, capítulo 8, e também 1 João, nos diz claramente, irmãos, que até então você era filho das trevas, filho do diabo. A partir do momento que você é alcançado pela graça do Senhor Jesus e convertido a Ele, você muda de direção. E naquele momento, no momento que você nasce de novo, no momento que você entrega a sua vida a Jesus, começa uma grande batalha espiritual. E às vezes nós não temos noção disso, irmãos. Às vezes, irmãos, nós colecionamos derrotas por não entendermos que estamos num campo de batalha.
querido, o crente está num campo de batalha. Existe um campo de batalha no mundo espiritual, irmãos. Principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. A nossa luta é contra eles. E eles lutam 20 horas por dia contra nós. O apóstolo Pedro fala que ele nos rodeia 24 horas por dia. Já pensou o que é isso? Ele está nos rodeando 24 horas por dia, buscando alguém para tragar. Como nós estudamos aqui, Apocalipse capítulo 12, aquilo que ele não conseguiu fazer com Cristo, ele agora tem que fazer com seus descendentes. E os descendentes é quem? É a igreja. Mas louvado seja o Senhor, querido, que tudo aquilo que nós precisamos numa batalha espiritual, o Senhor já preparou para nós. Ele não nos deixou despreparados, e Ele não nos deixou órfãos, mas Ele preparou uma armadura para nós. O apóstolo Paulo, quando fala aqui nesse texto da armadura de Deus, e o tema que eu quero tratar hoje é revestindo-se da armadura de Deus. Agora, querido, o segredo disso tudo, querido, é nos revestirmos. Está aí, de toda a armadura de Deus. O crente é chamado a alinhar-se com Deus e contra os inimigos. Mas como? Revestindo-se de toda a armadura de Deus. Essa expressão aqui no original, ela pode significar a armadura que Deus providencia ou a armadura que Deus veste. O armamento com que o soldado cristão deve vestir-se é nada menos do que a armadura que Deus veste em sua guerra contra o mal, e em particular, várias peças da armadura são relacionadas minuciosamente. Deus preparou uma armadura para nós. Cada uma dessas peças é aqui nesse texto relacionadas minuciosamente. Nós temos aqui, queridos, uma mensagem de esperança. A despeito do tremendo mal a que esses poderes demoníacos são capazes, em suas tentativas de destruir a igreja, nós somos agora tranquilizados com o fato de que, porque esses poderes estão competindo com Deus e com a igreja já é vitoriosa em Cristo Jesus. Nós já participamos, irmãos, do lado vencedor, querido, entenda isso, amém? Nós já estamos do lado dos vencedores, irmãos. E a batalha espiritual bíblica, não existe possibilidade de, porventura, o inimigo vencer a Cristo. Cristo já é vencedor. Lá em João capítulo 12, 31, se não me falha a memória, quando Cristo estava indo para a cruz, ele falou assim: agora será expulso o príncipe deste mundo. Colossenses capítulo 2, versículo 14, nos fala que nós tínhamos um escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, mas diz que foi encravado na cruz do Calvário. Em Colossenses 2,15 fala assim: despojando principados e potestades, triunfou eles na cruz. Cristo, querido, Ele já é vencedor. Ele já triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Cristo literalmente já despojou. Colossenses 2,15 ele fala: e despojando os principados e potestades, ou seja, ele já foi desarmado. Jesus tem toda a autoridade sobre o principado e potestade, e essa autoridade, querida, ele entrega para a igreja. Essa autoridade, querida, ele agora nos capacita, nos revestirmos dessa armadura, e agora, irmãos, com Cristo, nos tornarmos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo, no versículo 13, ele fala assim: portanto, agora, querido, Paulo exprime a responsabilidade que o soldado tem. Querido, um soldado não pode entrar despreparado na guerra. Vinícius, terça-feira passada, ele me lembrou uma passagem da tropa de elite, o 2, 1 ou 2? É no 1. O Vinícius estava me lembrando aqui, irmãos, no momento que eles pegam um policial corrupto, na tropa de elite 1, e eles pegam esse policial corrupto e colocam ele desarmado inimigos. Lembra dessa passagem? Ele foi pego, ele era corrupto, ele era ladrão, e ele agora foi pego, esse policial que era corrupto, foi pego e colocado desarmado no meio do inimigo. Às vezes, irmãos, nós estamos dessa forma. Não entendemos, ou não ainda que estamos na peleja, estamos totalmente desarmados para o campo do inimigo. As maiores derrotas históricas que nós temos, irmãos,
Aconteceu por quê? Por causa de menosprezar o inimigo. Satanás, irmãos, é um inimigo derrotado, mas ele não pode ser menosprezado. Ele não pode ser desdenhado. É preciso entender, querido, que ele já está destruído, mas não totalmente vencido. Por quê? Porque essa vitória final vai ser na segunda vinda de Cristo. Você precisa entender que, como diz a Bíblia, e nós cremos como reformados, que ele está amarrado. Ele está amarrado, mas ele ainda tem força quando entramos na área de ação desse inimigo. Quando nós entramos desarmados, querido, nós seremos atacados. O Lucas, que é filho do nosso irmão presbítero Virgílio, diácono da igreja, ele tem 2 alemão desse tamanho, e muito bravo, por sinal. Ele está dentro do quintal, ele está amarrado. E são bravos, irmão. Pastor alemão, o macho mesmo, é muito valente. Se você chegar na casa dele ali e ficar em volta do muro, ele vai te morder? Hein? Agora entra no muro para você ver. Pula lá dentro. Quero ver como é que você vai sair de lá. E a grande questão é essa, irmãos, é que nós pulamos para dentro do muro. E entramos desarmados, despreparados, sem conhecer a força daquele inimigo, sem entender daquele inimigo. Irmãos, lembrar algumas vitórias históricas. Lembra de Napoleão? Napoleão ganhou tudo, tudo, tudo. Quem gosta de história aí, Napoleão venceu tudo que podia vencer. Mas ele foi lutar lá na Rússia, irmãos. Os russos, irmãos, eram treinados a lutar no meio do gelo. E aí foi a grande derrota de Napoleão. Lembra dos Estados Unidos, irmãos, há 10 anos atrás? Estados Unidos, há pouco mais de 10 anos atrás, nós vamos invadir o Iraque. E vamos conquistar o Iraque. Só que eles esqueceram, irmãos, que eles iam para onde? Para o deserto. O soldado norte-americano, querido, ele foi treinado no ar-condicionado, como nós estamos aqui, querido. Ele foi treinado no meio de voadores. E ele pegou um exército agora, que caminhava no meio do deserto, que ficava no meio de túneis no deserto e que comia rato e lagartixa. Os Estados Unidos saiu de lá depois de quase 10 anos. E venceu a luta, irmãos? Hein? Não venceu. Irmãos, não podemos menosprezar o inimigo. Precisamos de entender, irmãos, que nós temos uma luta. Mas precisamos de entender que o Senhor Jesus já preparou toda a armadura para nós. É preciso nos revestir de toda a armadura. O versículo 18 que nós lemos nos apresenta, sem dúvida, algo mais poderosa contra o inimigo da igreja. Onde ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha aqui para mim, irmãos. Existe algo mais difícil na igreja do que de oração? Hein? Existe nada mais difícil, irmãos. Não existe nada mais difícil na igreja do que movimento de oração. Alguns anos atrás, chegaram perto de mim e falaram assim: ô Zezão, eu ainda era Zezão ainda. Zezão, para com esse negócio de querer levar a igreja presbiteriana de oração, porque você não vai conseguir. E eu falei assim: está repreendido em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, que nós conseguiremos ainda ser um grande povo de oração. Amém, querido? Irmãos, coisa muito, isso não é só aqui não, querido. É em qualquer lugar. Outro dia eu entrei numa igreja Assembleia de Deus, e tinha uma nota de falecimento. A nota de falecimento que estava na Assembleia de Deus era da dona reunião de oração. Até copiei e guardei. A morte da dona reunião de oração. Irmãos, não só no nosso meio, mas as reuniões de oração estão acabando no meio da igreja. Os círculos de oração que sustentaram as igrejas Assembleias de Deus e levou a Assembleia de Deus a mais de 12 milhões de membros, estão acabando. Querida, a mais poderosa, a arma mais valiosa para a igreja é o quê? É a oração, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. E eu gostaria de falar nessa noite, irmãos, sobre
revestindo-se de toda a armadura de Deus. E nós temos, queridos, clamar e nos apropriar dessa armadura. Se você perceber, querido, a armadura, olha lá a primeira figura lá, olha lá. Você está vendo nessa primeira figura aí? Que tem uma armadura que começa com um capacete, tem um escudo, tem o peitoral, tem a espada. Sabe o que falta aí? As sandálias. Mas a armadura que Deus já providenciou para o crente, querido, cobre o crente do alto da cabeça até a planta dos pés. Você já viu o sujeito orando, falando assim: Deus, cobre essa vida do alto da cabeça à planta dos pés? Você acha que isso é um jargão pentecostal? Não é não, querido. Não é jargão, não é bíblico. Nós orarmos para que Deus nos cubra do alto da cabeça à planta dos pés, está na Bíblia. Em primeiro lugar, querido, nós temos de orar: Deus, revista-nos da verdade. O versículo 14 já diz assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Era uma evidente marca de serviço ativo. Um soldado de prontidão, com o seu cinto afivelado em posição. O cinto protegia o seu baixo abdômen, prendia sua túnica e sustentava a sua espada. Lembra lá em Êxodo 14, quando foi celebrada a Páscoa? Aí Deus dá uma ordem: vocês vão comer a Páscoa de que maneira? Lembra aí? Cingidos de quê? De pé. Sabe o que era isso? Um soldado preparado para a guerra. Leia Êxodo 14. São detalhes que passam na Escritura que às vezes nós não percebemos. Ele falou: vocês vão comer a Páscoa de pé. De pé, preparados para a guerra. Irmãos, nós temos de estar em serviço, preparados para a guerra. O cinto, querido, que os romanos usavam, vamos dizer, túnicas ou saias. Quando ele saía para a guerra, ele pegava a parte de baixo da saia, e agora naquele cinto afivelado, ele passava aqui, querido. Por quê? Porque ele tinha de lutar. Ele estava pronto para a peleja. Aquele cinto era ouro, onde protegia o seu abdômen, e ele estava pronto para o serviço. Querido, a verdade que nos reviste é o serviço cristão. O soldado de prontidão, querido, tem de estar sempre pronto. E o grande problema, irmãos, que às vezes nós estamos e às vezes nós não estamos. Paulo tinha aqui em mente a confiança que vem da certeza quanto à veracidade da palavra de Deus. Nós temos de estar pronto a tempo e fora de tempo. O soldado, querido, tem de preparar-se 24 horas por dia. Lembra que eu falei terça-feira passada? Atleta de quê? Atleta de alto nível. O atleta de alto nível, ele se prepara durante 24 horas por dia. E a visão do apóstolo Paulo aqui, querido, é atleta cristão de alto nível, que está sempre pronto para o serviço. Segundo lugar, querido, o versículo 14b diz assim: nos vestindo-vos da couraça da justiça. Nós temos de orar, falar: Deus, revista-nos da couraça da justiça. Os crentes agora, eles são protegidos pela justiça de Cristo, que eles é imputada. Vamos abrir lá em Isaías? Não, só se olhar para cima aí. Isaías 53, 10 e 11 diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11 diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, que é Jesus, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, revestir-nos da couraça da justiça é nos apropriar do mérito de sermos justificados. Romanos capítulo 3, abre aí, versículo 1. Quem achou, lê para mim. Também, Romanos capítulo 5, versículo 1.
Romanos 3:1, querido, está falando agora da graça que veio sobre nós. Romanos 5:1. Justificados, pois, não é isso que está aí? Romanos 5:1, pode ler, minha irmã. E Romanos capítulo 8, versículo 1. Irmãos, o apóstolo Paulo, irmãos, está nos falando agora para nos apropriarmos da justificação que temos em Cristo Jesus. Quem é da classe doutrinária aí? Qual o tema mais importante da reforma protestante? Qual que é? Irmãos, olha aqui para mim. Porque vocês não estão lembrando, mas a maioria da igreja também não sabe não. Vou lembrar para vocês aí. Lembraram aí, irmãos? Quem lembrou pode falar. Irmãos, o tema doutrinário mais importante na teologia da graça é a soberania de Deus. Se nós não entendermos a soberania de Deus, nós não entendemos teologia reformada e calvinista. Então a doutrina mais importante da teologia da graça é a soberania de Deus. Mas tem a doutrina mais importante da reforma protestante, que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. E o nome dela é justificação. Nós somos frutos de uma igreja reformada, e o tema príncipe da reforma é o quê? É a justificação. Querido, nós fomos justificados, pois nós temos agora paz com o quê? Paz com Deus. O apóstolo Paulo está nos exortando a nos apropriarmos da justificação. Eu já falei com vocês aqui algumas terças-feiras. Existem alguns temas na Bíblia que são muito legais. Tem uma linguagem muito judicial, muito forense. E quando nós somos justificados, Deus em Cristo Jesus nos declara o quê? Justos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Querido, nós nos revestimos agora, tomando posse dessa justificação, entendendo que você foi justificado, entendendo que pelos méritos de Cristo, não pelos méritos, nós fomos justificados. Justificados, pois nós temos paz com Deus. Essa paz aí que está em Romanos capítulo 5:1, não é a paz de estar bem, de sentir alegria, não, querido. É a paz que condena o homem ao inferno. Agora nós temos paz com Deus através dos méritos de Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, está falando que nós nos apropriamos da couraça da justiça, nos apropriando da justificação. Para mim, irmãos, uma das doutrinas mais belas que nós temos na doutrina da graça é que Deus olha para você e fala: você está justificado em Cristo Jesus. Olha aqui, coloca seu nome aqui, Stiles, coloca aqui Doris, Lu. Isso aqui é justificação. Vou explicar para vocês o que é justificação. Olha aqui, Maiana, Gilma, cada um de vocês é esse aqui. Sabe o que é justificação? Justificação é Deus olhar para esse controlezinho, olhar para cada um de nós, e Ele não vê mais o Stiles, Ele não vê mais a Gilma, Ele não vê o Jean, Ele não vê a Regina, mas Ele vê o sangue de Jesus que nos cobre de todo pecado. Amém? É isso que é justificação. Não há condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se porventura o seu pai e a sua mãe era feiticeiro, o sangue de Jesus te lavou, te purificou, e não tem condenação mais sobre a sua vida. Ah, se porventura o seu irmão, a sua irmã fazia trabalho no centro de macumba, não há condenação, porque em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5,17, as coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Já pensou que coisa tremenda, querido? O que Deus vê agora é o sangue de Jesus nos cobrindo, nos lavando. O que Ele vê agora, querido, é o sangue de Jesus nos purificando e quebrando toda a maldição. Não tem maldição, meu irmão. Importante nós aprendermos isso, irmãos. É porque nós vemos quebra de maldição no meio das igrejas. Você vem cá para quebrar a maldição hereditária. Que coisa, irmãos.
Você vem para cá para tomar o banho de descarrego do sal grosso. Você vem para cá porque essa maldição que está na sua vida vai ser quebrada. Você vem para cá e traz vassoura para ungir as vassouras, para varrer a sua casa, para quebrar toda a maldição, querido. Se você tem Jesus, não tem nenhuma maldição. Amém, querido? Não tem demônio. Ele não pode tocar. Quando você se apropria dessa couraça de Cristo Jesus, querido, não tem demônio que te toca, não tem mal para a sua vida, mas você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Terceiro lugar, querido, a nossa oração tem de ser: Senhor, revista os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Olha o versículo 15, diz assim: calçai os pés com a preparação do Evangelho. O apóstolo Paulo aqui, querido, está fazendo uma alusão a Isaías 52, 7. E diz assim, Isaías 52, 7: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Paulo aqui tem em mente um mensageiro descalço? Não. Paulo aqui, querido, tem em mente um mensageiro calçado. Ele não tem em mente um mensageiro despreparado. Os pés precisam de calçados, calçados que dão estabilidade e proteção. Olha, ô querido, um soldado não ia à guerra descalço. Por quê? Porque ele ia se ferir, ele ia cortar os seus pés. O calçado, querido, protege o pé, o calçado protege agora, e esse calçado, querido, é o Evangelho da paz. Sabe como nós nos revestimos desse calçado que nos protege? Pegando o Evangelho. Agora olha aqui para mim, irmãos. Depois da oração, uma das tarefas mais difíceis da igreja é o quê? Evangelização. Querido, você calça essa sandália, é fazendo o quê? É pregando. Não é isso que o texto está dizendo? Quando você prega o Evangelho, quando você anuncia luz em meio às trevas, você está calçando essa sandália do Evangelho da paz, essa sandália que protege você na batalha espiritual. Ela é agora vestida em nós quando nós pregamos o Evangelho. Irmãos, que tem toda uma simbologia em relação a isso, mas eu vou lembrar algo a vocês. Lembra de Lucas capítulo 15? Lembra do filho pródigo? Lembra quando ele voltou para casa? O que o pai falou? Coloca o quê? Coloca sandália no pé desse menino. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Já falei isso aqui outras vezes, mas vou relembrá-los. Porque quem andava descalço eram os escravos. O filho não anda descalço. Ele falou: coloca sandália nos pés. Nós não somos mais escravos, irmãos. Não somos escravos desse mundo que ele jaz do maligno. Não somos escravos do diabo, que ele já foi despojado. Não somos escravos da carne, porque em Cristo Jesus nós já podemos vencer a carne. Nós não estamos cabresteados e dominados pela carne e pelo mundo, mas pelo contrário, quando nós voltamos para a casa paterna, agora nós fomos colocados uma sandália nos nossos pés. Amém, irmão? E eu gostaria de lembrar aos irmãos que Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, retrata a humanidade. Retrata a história de um povo que saiu do pacto, mas que volta para o pacto. E quando volta para o pacto, quando volta para a aliança, uma das coisas que acontece é colocar sandália nos pés. Ô querido, pregação do Evangelho nos capacita a calçar essas sandálias desse Evangelho da paz. Ô meu irmão, lá em João 4,35 fala assim: erguei os vossos olhos. Vamos erguer os nossos olhos, irmãos, e pregar o Evangelho. Lembre-se que quando você está pregando o Evangelho, o Senhor está colocando uma sandália nos seus pés, que te prepara, que te capacita, está te revestindo de armadura. Em quarto lugar, versículo 16 diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados malignos. A nossa oração tem de ser: Deus, revista-nos com o escudo da fé. Na batalha espiritual, é o escudo da fé. Na vitória final de Deus, já alcançada em princípio
pela ressurreição e exaltação de Cristo sobre todos os poderes malignos, Efésios capítulo 1, versículo de 20 a 22, Efésios 1, Efésios 1, de 20 a 22. Diz assim o versículo 20: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando de dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o quê? Principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também nos vindouros. Vamos ler o versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Irmão, nós tínhamos que parar 1 hora nesse negócio aqui, mas não vou parar não. Mateus capítulo 28, versículo 18. O Senhor Jesus, ali naquele chamado grande comissão, ele fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não é isso que nós lemos aqui, que toda autoridade foi... autoridade sobre tudo, querido. Principado, potestade, dominador, sobre tudo. Toda autoridade foi dada para ele. Aí no versículo 19 ele fala: indo, pregando, anunciando, ensinando. E ele fala: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, 18. A autoridade que Jesus conquistou, querido, ele entregou para quem, irmãos? Para a igreja, irmãos. Olha o que diz esse texto aqui, querido: acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir no presente século, mas também no vindouro, e pôs sobre todas as coisas debaixo de quem? De Jesus, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu para quem? Para a igreja. Irmãos, já falei sobre isso aqui, estudando sobre batalha espiritual, e vou repetir. A igreja não sabe o poder e a autoridade que ela tem. O dia que a igreja entender o poder e a autoridade que ela tem, querido, o evangelho chega aos 4 cantos num tempo muito breve. Ô Tião, desliga esse negócio aí para mim. Se eu tivesse armado, eu já tinha tirado nele, irmão. Graças a Deus eu não ando armado. Você está armado aí, Stades? Você não pode, né? Senão né? É só subir na escada ali, gente. Sobe na escada correndo ali, desliga para mim lá. Faz favor lá, gordinho. Vai lá, meu filho. Levanta aí, querido. Eu não aguento esse negócio na minha cabeça, não. Pelo amor de Deus. Jesus de misericórdia. Ô, glória, hein? Dá um glória aí, gente. Oh, aleluia. Misericórdia. Não entra um trem desse na cabeça. Pelo amor de Deus. Irmãos, voltando aqui para o assunto aqui, só para vocês descontrair. Irmãos, o dia que a igreja entender a autoridade está sobre ela, irmãos. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Já desligou, Tião? Obrigado, meu irmão. Ô, Tião, já... Obrigado. Atos 1, 8 fala assim: mas recebereis poder. Acho que a maioria de nós sabe que palavra é aquela poder ali, não sabe? Qual que é aquela palavra ali, irmãos? É dínamos. É de dinamite, irmãos. É de dinamite. É poder que esmapenha. De vez em quando a gente vê algumas reportagens, está lá aquele prédio de todo tamanho, andares e mais andares, metros e mais metros cúbicos de cimento, 20, 30, 40, 50, 100 anos, esse prédio vai ser implodido. Aí quando ele fala assim, gastaram 10 quilos de dinamite. Meu Deus do céu, que poder tem a dinamite? Irmãos, esse é o poder que está sobre a igreja, o poder dínamos. É o poder dínamos que foi dado para quem, irmãos? Para a igreja. Foi dada a nenhuma outra instituição. Como eu estudei aqui nas primeiras semanas sobre batalha espiritual, estudando em Apocalipse capítulo 9, falando sobre os demônios que saíram do abismo. Eu falei, querido, que os poderes bélicos do mundo, as armas do mundo, não pode combater esses demônios. Somente o poder espiritual que vem do Senhor, Ele deu para quem? Para a igreja. Agora vou fazer uma pergunta para nós aqui, irmãos. Será que nós temos batalhado no mundo espiritual, irmãos? Hein? Será que nós temos noção, irmãos, que é necessário batalharmos diligentemente no mundo espiritual?
Oh, queridos irmãos, aquilo que Cristo conquistou, Ele deu e entregou para a igreja. É para a igreja. Estamos vivendo um tempo, irmãos, onde o Brasil inteiro está se mobilizando. Mobilização justa. Não sou a favor da violência, e nem desses que estão infiltrados aí para fazer roubos e saques, mas as manifestações, irmãos, são justas. É hora do Brasil acordar para as realidades. Fala, pastor, se eu pudesse, você estaria lá, eu estaria, irmãos, de maneira justa, para protestar, irmãos, contra os erros. Você sabia que você começou a ganhar salário agora em junho? Quem sabia disso? Sabia disso? Porque janeiro, fevereiro, março, abril e maio, você só pagou imposto. Sabe disso no Brasil? Você paga 5 meses, tudo que você ganha em 12 meses, até maio é só no Brasil. Agora gastando 32, 33 bilhões com o estádio e a saúde, e a escola, e essa miséria que nós vivemos. Então, irmão, de maneira justa. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que é válido, irmãos, sem dúvida. Mas o que o Brasil precisa, querido, é do Senhor Jesus, irmãos. Feliz a nação cujo Deus é quem? É o Senhor. Será uma decepção a mais. Precisamos, irmãos, de anunciar Jesus para as pessoas, libertar cativos, pôr em liberdade os algemados. A autoridade foi dada somente para a igreja. A autoridade no mundo espiritual foi dada para quem? E o deu quem? A igreja. Irmãos amados, você poderia me perguntar hoje, falar assim, pastor, aonde Satanás trabalha hoje? Será que Satanás hoje trabalha mais para matar, destruir casamento? Será que Satanás hoje está trabalhando mais para traficar? Será que Satanás está trabalhando hoje mais para disseminar um espírito de prostituição, de legalismo? Olha aqui para mim, irmãos. Sabe onde Satanás trabalha mais hoje? Olha aqui para mim. Satanás trabalha mais hoje para que a igreja não entenda o poder que está sobre ela. A maior força de Satanás hoje, o maior empenho de Satanás hoje é para que a igreja não entenda o poder sobre ela. O dia que a igreja entender o poder que está sobre ela, irmãos, ninguém segura a igreja. E que Deus permita, irmãos, que entendamos o mais rápido possível. Você crê que Jesus tem poder, querido? Hein? Você crê que ele venceu principados e potestades? Você crê nisso? Quem fala isso? Você crê que ele despojou o principado e potestade? Você crê que ele venceu a morte? Você crê que ele venceu o inferno? Você crê que ele está sentado sobre todas as coisas, principados e potestades, e tudo foi colocado debaixo de seus pés? Crê nisso, meu irmão? Amém? Diz a Bíblia que ele entregou isso para a igreja. Diz que ele entregou para a igreja. Tudo aquilo que ele conquistou, ele entregou para a igreja. Quinto lugar, queridos, revista-nos com o capacete da salvação. O versículo 17a diz assim: tomai também o capacete da salvação. Literalmente, tomai é literalmente recebei a salvação, que é um dom que se recebe. A salvação é uma experiência presente. Lá em Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é um de Deus. Salvação, querido, é a ação concluída, que tem um efeito presente, e como um processo presente. Lá em 1 Tessalonicenses 5:8 diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando também como capacete a esperança da salvação. A segurança do crente baseia-se em uma última instância, na fidelidade de Deus de completar a obra que Ele começou. Vou explicar isso para vocês, irmãos. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Quando o texto fala, irmãos, tomai também o capacete da salvação, é literalmente a palavra receber no grego. Agora olha para mim, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo,
seu filho na fé, ele fala assim: tomai posse da sua salvação. Querida, a salvação é um dom de Deus. Sois salvos, isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. A salvação, querida, é algo que Deus nos deu. Romanos 11, 29, presta atenção em mim, acompanhe meu raciocínio, irmãos. Se tiver difícil, você me pergunta. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Romanos 11, 29, diz o seguinte, que a vocação e os dons de Deus são o quê? Irrevogáveis. Filipenses 1, capítulo 6, vamos ler? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, dá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos irmãos, tomai ou revista-nos com o capacete da salvação. É você entender, querido, que pela graça de Deus você foi salvo e ninguém tira isso de você, meu irmão. Aquele que verdadeiramente foi salvo, ele não perde a salvação, meu irmão. Romanos 11, 29, a vocação e os dons de Deus são o quê? Irrevogáveis, ninguém pode tirar. Se você nasceu de novo, se você entregou sua vida para Jesus, ninguém pode tirar a salvação. Mas eu gostaria que você entendesse que salvação é confirmada com vida, com testemunho, com santificação, meu irmão. Eu gostaria que você entendesse isso, querido, que a salvação vai te levar mais perto de Deus, mais perto das boas obras, mais perto da santificação, perto de uma vida separada. Cristo, agora, Ele não vai, nós não vamos a Ele pelas boas obras, mas agora através de Cristo nós vamos às boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. Fala que as boas obras foi nos preparar antemão para que andássemos nelas. Jesus chegou para Nicodemos, que era o intérprete da lei. Quem era o intérprete da lei, irmãos? Era um teólogo, estudioso. E falou para Nicodemos falou: Senhor, o que eu faço para entrar no reino, para receber o reino? Ele falou: você precisa de nascer de novo. Querido, o verdadeiro novo nascimento, a verdadeira salvação é a regeneração que temos em Cristo Jesus. É preciso, querido, mudança, é preciso transformação, é preciso nos apropriarmos da salvação e vivermos a salvação. Eu tenho falado com a classe doutrinária, apesar de eles não guardar muita coisa, mas vai ficando lá, amém? Vai ficando lá, né? Alguma coisa vai brotar ali, querido. Alguma coisa vai acontecer ali, em nome de Jesus. Deus vai derramar avivamento sobre esses meninos, de tanto falar na cabeça deles. Spurgeon, ele dizia o seguinte, querido, guarde isso aí, olha para mim, gente, eu vou demorar muito mais não. Ele dizia que a santificação é o lado visível da nossa conversão. Você entendeu o que ele disse com isso? A santificação é o lado visível de quê? Da nossa conversão. A graça santificadora, ela é evidência da graça redentora. Se você já experimentou uma graça redentora, você vai frutificar uma graça o quê? Santificadora. Irmãos amados, salvação é coisa séria. Vida com Deus é coisa séria. Nos apropriamos desse capacete da salvação, vivendo a salvação, mas verdadeiramente, desfrutando da salvação, mas verdadeiramente assim, nós agora nos apropriamos desse capacete da salvação. Queridos, aquele que verdadeiramente foi salvo, aquele que experimentou novo nascimento, que é a nova criatura, ele não perde salvação, irmãos. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Porque nós temos um tanto de heresia por aí, querido. Essa doutrina, ela tem um nome, guarde esse nome, ela chama perseverança dos santos. Sabe o que é a perseverança dos santos? É Deus nos preservar e nos perseverar nele todos os dias. É aqueles que Deus salvou, eu estou plenamente certo,
que aquele que começou boa obra em vós é fiel de completá-la, ou seja, a obra salvífica que começou na vida do crente antes do mundo, Deus é fiel para levar a bom termo até o final, até a glorificação, não se perde salvação. Outro dia eu estava vendo um debate na RIT, e o debate era o seguinte: pode o crente perder a salvação? De uma outra igreja, tinha um seminarista e tinha um pastor presbiteriano. O pastor presbiteriano, ele fez uma proposta. Ele falou assim: eu gostaria de acrescentar algo a essa pergunta. E ele acrescentou nesse debate teológico. E o que ele acrescentou nessa pergunta? Pode o crente que verdadeiramente converteu perder a salvação? Experimentou a diferença aí? Pode o crente que verdadeiramente converteu perder a salvação? E no início, o seminarista não entendia, o bispo neopentecostal não entendia, no final todos concordaram que não pode se perder a salvação. Mas é preciso, irmãos, verdadeiramente ter experimentado o novo nascimento. Olha aqui para mim, irmãos. Tem de nascer 2 vezes para morrer uma. Aquele que nasce apenas uma, morre 2. O que é nascer 2 vezes, irmãos? É nascer fisicamente. O dia que você nasceu da sua mãe, você nasceu fisicamente. O dia que você nasce em Cristo Jesus, você nasce espiritualmente. Aí lá em Apocalipse capítulo 21, fala sobre esses, a segunda morte não tem efeito, aleluia, glória a Deus. Mas se porventura nasceu apenas uma vez, somente fisicamente, e nunca experimentou o novo nascimento, tem uma morte física, tem uma morte o quê? Espiritual. É preciso nascer 2 para morrer quantas? 1. Quem nasce 1 morre quantas? 2. Queridos irmãos, não se perde salvação. Aquele que verdadeiramente entregou sua vida a Jesus, ele não perde salvação. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque existe um tema doutrinário que fala da suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para te salvar. E nós temos hoje algumas comunidades, co-irmãs, que eu confesso para vocês que eu não teria estrutura para viver no meio, eu não teria estrutura para viver nesse meio de dogma. De manhã você está salvo, de noite você está o quê? Condenado. Aí você dormiu, você salvou. Aí de noite você está condenado. Aí de noite você salvou, no outro dia de manhã condenado. Já pensou você viver num dilema desse? Tem um monte de gente vivendo desse jeito aí, querido. Tem um monte de gente que acrescenta algo à suficiência de Cristo. E a cruz de Cristo, querido, é suficiente para nos salvar. Outro dia o pedreiro que estava aqui falou assim: ah, mas se fizer. Eu falei: meu filho, vamos sentar aqui, vamos conversar um bocadinho. Ele é de uma igreja aqui em Mantena. Falei: você está jogando a suficiência de Cristo no lixo. Você está colocando condições a mais para a salvação, e Cristo é a condição suficiente para a nossa salvação. Querido, se você realmente experimentou novo, se você realmente nasceu em Cristo Jesus, essa salvação não pode ser tirada, dia nenhum, nem tempo algum. E para nós encerrarmos, 5º lugar, 6º já, revista-nos com a espada do Espírito. Versículo 17b, fala do Espírito, que é a palavra de Deus. Você reparou que tudo que nós falamos aqui anteriormente são armas de defesa? Existe apenas essa arma que é ofensiva. Esta, e agora ela é desenhada para o combate corpo a corpo. A espada ela é agitada com poder cortante quando a palavra de Deus é pregada. Essa palavra de Deus, irmão, de acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus, ela é viva e como o quê? Como uma espada de 2 gumes. Ela é penetrante, ela é cortante. Querido, a arma de ataque mais poderosa na batalha espiritual é a pregação da Escritura, é a pregação da palavra.
Oh, querido, uma ilustração adequada do que este versículo tem a dizer é verificado na história das tentações de Jesus. Cheio do Espírito Santo, ele enfrentou o inimigo e suas insinuações com partes apropriadas das Escrituras. Lembra lá do texto de Mateus capítulo 4? Quando Jesus foi impelido ao deserto para estar, e Satanás o tentava e ele respondia de que maneira? Está escrito. Querido, essa palavra ela é poderosa. Essa palavra, querido, que faz o inimigo correr. A palavra do Senhor, irmãos, tem de continuar pregada com autoridade. Tem poder nessa palavra aqui, irmãos. Quando nós abrimos esse livro e pregamos verdadeiramente a palavra de Deus, tem poder. Engraçado, irmãos, olha aqui para mim. Vou lembrar apenas duas tentações de você. Vivemos um tempo, irmãos, onde a palavra de Deus tem sido distorcida, manipulada e manuseada. Da maneira que o manuseador está querendo, ele faz. Olha para mim, gente, isso é de Satanás. Lembra de Gênesis capítulo 3? Quando ele tentou Eva, ele manuseou o quê? A Bíblia. Ele falou aquilo que Deus não tinha falado. Não foi isso que ele disse? Não, Deus não tinha falado daquela forma. Mas ele usou o quê? A Bíblia. Lembra que quando ele foi agora tentar Jesus, mais uma vez, ele usa o quê? A palavra. Ele cita o Salmo 91. Mas Jesus responde de que maneira? Está escrito. Irmãos, a maneira de nós combatermos as heresias e as vis sutilezas de Satanás são a Escritura, é conhecendo o quê? Conhecendo a palavra de Deus. É preciso conhecermos a palavra de Deus, irmãos. Senão nós seremos levados por vento de doutrina. Esse negócio que passa por aí, querido, vai ser combatido através da palavra. Querido, quando você ouvir, seja do pastor Zé Geraldo, eu estou falando de mim aqui na frente, querido. Você passa no crivo da palavra, você tem que passar no crivo da palavra. Você tem que falar, será que é Bíblia isso que ele está pregando? Quando você ouvir algo, querido, passa na Bíblia, passa lá e fala assim, será que é Bíblia que está sendo pregada? Preciso, querido, porque o maior manuseador, o maior manipulador da Escritura se chama Satanás. Ele fez isso com Eva, ele fez na história, ele tentou fazer com Jesus e foi repreendido, falando está escrito, e ele continua fazendo isso até hoje, meu irmão. Como nós temos ouvido um besteira da Escritura hoje, irmãos, que tristeza, que tanto de porcaria que a gente ouve, que tanto de coisa que Deus não tem nada a ver com aquilo ali nós ouvimos. A Bíblia sendo manuseada, a Bíblia sendo agora aquele totalmente distorcido, para quê? Para satisfazer ego humano, para satisfazer vontade própria, como está em 1 Timóteo 4, 2 Timóteo capítulo 4. Os mestres cercados pela sua cobiça, usando o quê? Usando a palavra de Deus. Querido, existe uma espada do Espírito que é a palavra de Deus, ela é poderosa. E Deus não tem compromisso com outra coisa a não ser com a palavra de Deus. Com a Bíblia. Deus tem compromisso com a Bíblia e não com outra coisa. E essa palavra, querido, ela é ofensiva quando nós pregamos, quando nós anunciamos. Em último lugar, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Querido, se a armadura de Deus é uma armadura que Deus providencia, a armadura que Deus veste, a nossa oração e súplica em todo o tempo tem de ser com vigilância, perseverança e súplica. Irmãos, revestindo-se da armadura de Deus, revestindo-nos da verdade, da couraça da justiça, revestindo nossos pés com a preparação do Evangelho, com o escudo da fé, com o capacete da salvação e com a espada do Espírito. Você reparou que essa armadura que Deus providenciou, que Ele veste, nos cobre do alto da cabeça a planta dos pés? Tem capacete
tem espada, tem escudo, tem couraça, tem sandálias. Querido, se nós nos revestirmos dessa armadura, nós vamos estar preparados. Nós vamos entrar no território inimigo, irmão, mas entrar preparado. Entrar sabendo aonde nós estamos entrando. Eu tenho um amigo que eu compartilho algumas coisas com ele, 2 amigos, que é o Luizinho mais o Washington. São 2 grandes amigos que eu tenho. E durante a história nós já vimos algumas coisas acontecer no mundo espiritual. Algumas coisas que nós compartilhamos, irmãos, e temos compartilhado. Vou tentar medir minhas palavras aqui para não assustar ninguém. É quando a gente vê alguém desafiando o diabo sem saber o que ele está desafiando. Ele chama Satanás para a luta. Ele chama Satanás para o combate. E depois ele baixa a guarda. E a porretada é certa e certeira. Aconteceu isso com um grupo que a gente conhecia alguns anos atrás. E aproximadamente uns 12, 13 anos atrás, eu chamei o Luizinho, meu amigo, e falei, vai acontecer isso, isso e isso. Profetizei isso, falei, cuida de acontecer isso. E aconteceu, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Que nós estamos num campo de batalha. Se a gente começa a gritar, está amarrado, está amarrado. Se a gente começa a gritar, o principado da cidade está destronado. Começa a gritar que os demônios da cidade estão destronados. E depois ele baixa a guarda, querido. A porretada é certeira. E como eu tenho visto isso acontecer, irmãos. Eu já chamei alguns já. Falei, sabe por que vocês... Porque vocês desafiaram Satanás e baixaram a guarda. Querido, nós estamos num campo de batalha. E você, às vezes, desafia Satanás, você esquece, mas ele não esquece, não. O dia que ele tiver uma oportunidade, ele vai tentar você. Querido, o inimigo das nossas almas, ele é cruel, ele vem roubar, matar e destruir. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a sermos crentes, revestidos dessa couraça, dessa armadura, protegidos pelo Senhor, protegidos pela graça, pela salvação. Agora eu quero que você entenda, meu irmão, se você não entendeu nada que eu falei até agora, mas você segue entendendo daqui que você está num campo de batalha, eu já estou satisfeito. Querido, o crente está num campo de batalha. Você está num campo de batalha. Pastor, eu não quero. Querendo ou não querendo, você está. Pastor, eu não aceito. Aceitando ou não aceitando, você está. Pastor, eu não entendo ou não entendendo, você está num campo de batalha, querido. E diz a Bíblia, irmãos, que esse inimigo, ele está 24 horas por dia. O Jim Sherman é um dos primeiros pastores que eu vi escrever sobre batalha espiritual na década de 70. Assim, escrever abertamente, escancaradamente. E ele usava uma linguagem ainda de máquina, de datilografia. E nessa linguagem, que já não é a linguagem atual, me lembro que foi um dos primeiros livros sobre batalha espiritual que eu li. Ele fala que Satanás, ele sabe a tecla certa a apertar. E ele sabe, querido. Ele sabe a tecla certa a apertar. Mas louvado seja Deus, querido, que nós temos a armadura de Deus. Louvado que Ele já providenciou uma armadura para nós. E como nós fazemos então, pastor? Nos revestindo dessa armadura, pregando o Evangelho, nos apropriando da salvação, embraçando o escudo da fé, conhecendo a Escritura, conhecendo a palavra, para não sermos levados por vento de doutrina, pedindo Deus, revista-nos com essa armadura que o Senhor já providenciou. E a boa notícia, querido, que a armadura que Deus fez, a armadura que preparou, já está pronta. Basta nós nos revestirmos dessa armadura,
que nós seremos totalmente protegidos pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus possa continuar nos sustentando, nos levando a entender um pouco mais sobre batalha espiritual, e que estamos nesse campo de batalha, mas que já somos mais do que vencedores. Olha aqui para mim, irmãos. Você está do lado do vencedor, viu? Amém? Você está do lado do vencedor. Fica juntinho com ele, tá bom? Igual menino, né? Quando a gente está na escola, que tem um sujeito bom de briga, a gente fica sempre perto dele, não é? Não é isso? Querido, fica perto de Jesus, rapaz. Fica perto dele. Igual a bola. Esse cara é bom de porrada, deixa eu ficar junto com ele. Fica com Jesus, meu filho. Fica agarrado nele. Fica agarradinho com ele. Saiba que esse é bom de briga, esse pode todas as coisas. Ele é general de guerra. Como nós lemos aqui em Josué capítulo 5, o príncipe do exército do Senhor. E uma espada desnuda na mão, preparado para a guerra. E ele é Jesus Cristo. Ele já venceu, ele já despojou, ele desarmou, ele triunfou sobre os demônios principados na cruz do Calvário. Ele expôs ao desprezo os demônios na cruz do Calvário. Aí o cara é bom de briga, você tem que estar pareado com ele, você tem que estar junto com ele. Fala, ó Senhor, estou aqui pertinho do Senhor, estou aqui juntinho do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Deus querido, obrigado por essa noite, privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, e pedimos a capacitação, pedimos que o Senhor esteja nos revestindo dessa armadura, em nome de Jesus. Revista-nos dessa armadura, Pai querido, a armadura que protege o crente, do alto da cabeça até a planta dos pés. Livra-nos das tentações do diabo, livra-nos dos dardos inflamados do maligno. Esse escudo da fé, Pai, possamos agora vestir desse escudo para a glória do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a igreja, Deus. Que o Senhor nos dê discernimento, visão espiritual. Possamos entender que as coisas processam primeiro no mundo espiritual, que as nossas vitórias são conquistadas no mundo espiritual, para depois se efetivar aqui onde nós estamos vendo. Abençoe cada um, cada família que representar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, sábado, dia 29, encontrão de mocidade na Filadélfia. Tá bom, irmãos? Sábado, 7h30, encontrão de mocidade na Filadélfia. Deixa eu chegar na porta.